Bom dia, sábados, irmão, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa de sábado, trazendo uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho esta palavra maravilhosa. Hoje nós vamos estar estudando no livro de Neemias 1, versículo 11. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer revelar para cada um de nós. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Glória a Deus. Passagem maravilhosa e marcante. E a mensagem que começa falando que o relato de Neemias aqui ilustra o quê? Uma verdade marcante para os nossos dias de hoje. Aqui, ao descobrir a condição de destruição em Jerusalém, sua cidade natal, o que ele fez? Uma oração sincera a Deus. Na época, ele não percebia a extensão ali do poder contido em sua oração. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que a nossa oração não está causando nenhum efeito. Isso é um engano do nosso coração. Assim como o Senhor atendeu a oração de Neemias ali e ouviu, assim é as nossas orações. Aí talvez você fale assim, mas será que Deus está ouvindo? Será que... Porque nada está acontecendo. Mas Neemias, ele não olhou para isso. O que ele fez? Ele confiou em Deus. Então, a oração, quando ela é alinhada com a vontade e aos propósitos de Deus, sempre ela é eficaz. E naquele momento ali, os muros de Jerusalém, eles estavam o quê? Em ruínas. E a cidade estava desprotegida. Por isso que eu falo que a oração é importante. E o coração de Neemias ali foi o quê? Sensível para entender a urgente necessidade de reconstrução. E a sua oração foi ao encontro da vontade de Deus. Por isso que as nossas orações têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes não acontece na minha ou na sua vida por causa disso. Tudo que eu e você pedir em oração tem que estar alinhado com a vontade e o propósito de Deus. E assim foi a oração de Neemias. Glória a Deus. E naquele momento começaram uma obra para restaurar os muros da cidade. E aqui, ao prosseguir com a história de Neemias, testemunhamos o quê? Que Deus não apenas ouve a oração, mas também concede a ele uma visão. Olha só, esse é o nosso Deus. Por isso que nós temos que estar alinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, para que ele possa agir na sua vida. E que foi colocado em prática e trouxe o quê? Restauração e alegria àqueles que viviam sem esperança em Jerusalém. Ali para aquele povo não tinha mais esperança. Mas quando um se levanta, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. Nós não podemos ver, mas nós temos que crer e confiar que Deus agirá através da nossa busca, das nossas orações. Então, não desista, continua orando, continua buscando, que no momento certo o Senhor agirá. Assim como ele agiu no meio deste povo, através da oração de um homem que se levantou. Um homem chamado Neemias. E assim que eu e você tem que ter essa mesma atitude. E muitas vezes nós ficamos olhando para a direita, para a esquerda, e não tomamos uma posição. E Neemias, ele não ficou olhando. Ele foi, se levantou e não parou. E ali, algo maravilhoso o Senhor Jesus fez. E o coração do rei ali se voltou para o propósito de Neemias. Olha só que maravilhoso. E ele colaborou grandemente com esse projeto. Aprendo que quando o seu coração está alinhado com o do Pai, não há barreiras que possam impedir você de avançar.
E Deus conhece o nosso coração, conhece intimamente o desejo de realizar grandes coisas por meio de nossas vidas, sabia? Mas sem oração não acessaremos as promessas de Deus. Então isso nos mostra que a promessa de Deus para cumprir na sua vida, você tem que se levantar, tem que se posicionar e crer e colocar a oração em prática, para que o poder de Deus possa fazer algo maravilhoso no meio do povo. Ali, eu creio que Neemias, ele mal sabia que através da oração dele, algo maravilhoso poderia acontecer. Então isso mostra que foi um ato ali de fé. Ele se levantou, não ficou olhando para a circunstância. Ele não ficou questionando, será que Deus vai me ouvir ou não? Não, ele se levantou. E algo maravilhoso aconteceu. Por quê? A oração, ela é a chave da vitória. E tudo que sai da nossa boca, de bom, tem poder. Se nós pedimos algo para o nosso Senhor Jesus, que traz benefício para um determinado lugar, ou por pessoas, você pode ter certeza que o Senhor agirá. E assim foi. Ele estava ali preocupado com o povo, ali, e algo maravilhoso aconteceu. E muitas vezes, com a correria do dia a dia, nós temos afastado de ter um relacionamento sincero com Deus. Mas a partir de hoje, eu te convido, em nome de Jesus, que você venha separar um tempinho do seu dia para conversar com o Pai, assim como fez Neemias. E saiba que assim como Neemias, se você tiver a motivação correta de tudo aquilo que você está pedindo ali, é só uma questão de tempo na sua vida, até que alcance todas as promessas. Então tudo é um processo na minha e na sua vida. Nada vem fácil. Tudo tem um propósito. Mas que esse propósito tem que estar alinhado com a vontade do nosso Deus. E aqui ele estava preocupado, como eu falei no começo. Ali Neemias, ele se preocupou com aquele povo. Porque ali os muros de Jerusalém estavam em ruínas ali. E a cidade estava totalmente desprotegida. E ali Neemias, com o coração sensível, para entender ali urgentemente a necessidade de reconstrução. E essa visão que eu e você tem que ter. Muitas vezes nós estamos vendo ruínas. Eu não sei, pode ser na nossa família, pode ser até mesmo na nossa cidade, no nosso bairro, até mesmo na nossa igreja. Nós temos que ficar com o ouvido sensível, para que nós possamos ver o que está precisando. Assim foi este grande homem chamado Neemias. Ele poderia muito bem desistir, falar, não estou nem preocupado com esse povo. Não, ele se preocupou. E assim que eu e você tem que ser, nós temos que se preocupar. Foi por isso que o Senhor Jesus nos levantou, para que nós venhamos fazer a diferença aqui nessa terra, como esses grandes homens fizeram a diferença lá no passado. Hoje, trazendo para os nossos dias a mesma coisa, nós temos que fazer a diferença. E se ele levantou eu e você, tem um propósito de, através de nossas vidas, algo maravilhoso acontecer. Seja na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, no nosso ministério. Nada está perdido. Nada. Tudo que é para o benefício das pessoas ali, assim como foi aqui na cidade, desse muro de Jerusalém, ali estava em ruína, ali. E este homem se levantou ali, em oração, porque ele estava sensível ali para entender urgentemente a necessidade daquela cidade. E muitas vezes nós olhamos para o mundo que vivemos hoje, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós podemos fazer a diferença. Talvez você fale assim, mas
Será que se eu se levantar, colocar em oração, vai acontecer algo? Sim, assim como aconteceu aqui, nessa passagem. Aqui tem, na Bíblia tem passagem maravilhosa que fala que através de uma cidade foi salva. Olha só o quanto é importante a nossa oração. Nós não devemos ficar preocupados com as pessoas, porque fulano não está fazendo isso, ou não está fazendo aquilo. Faz você, levanta você, seja você Neemias nessa terra. Eu sei que aqui tem muitos, neste mundo em que vivemos, homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença e que vão fazer a diferença. Gerações que estão vindo, jovens, crianças, o Senhor Jesus vai levantar. Só se a pessoa não querer mesmo, porque o nosso Pai, Ele não obriga ninguém a fazer a obra. Ele tem um chamado, sim, Ele chama todos. Mas nem todos estão com essa disposição de se levantar e fazer a diferença aqui nessa terra. Mas que esse alguém seja você. Quando você ouvir essa mensagem, traga para a sua vida. Levanta. Começa a orar. Se você estiver vendo algo que está fora daquilo que não está te agradando, que você vê que está em perigo, coloque-se em oração. Clame por Deus, que Ele te ouvirá. Porque Ele quer fazer o bem no meio do povo. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Porque vivemos num mundo tão difícil, de tantas maldades. Mas não se esqueça que nós temos um Deus que vive, que continua fazendo milagres, que a promessa dele na sua vida está de pé. Ela não morreu. Mas para isso você tem que ter essa disposição de querer fazer a vontade de Deus. E quando você se levantar e fazer a vontade de Deus, e tudo estiver alinhado com a vontade e o propósito de Deus, pode ter certeza que a sua oração será eficaz. E algo maravilhoso vai acontecer. Assim como aconteceu no passado. Amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã. E eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.